Se você é servidor público e tem dúvidas a respeito da ação do PASEP, se você vai ou não conseguir ganhar esse reajuste do saldo da sua conta, fique nesse vídeo que eu vou aqui trazer hoje as maiores novidades de jurisprudências atualizadas depois do julgamento do STJ referente ao tema 1150. Então, se você quer saber sobre o PASEP, fica nesse vídeo. Olá, eu sou Leandro Provenzano, eu sou advogado aqui do canal Explicando Direito, o canal que traz diversas notícias e dicas jurídicas de como que você faz para, sabendo o seu direito, como lutar para exercê-lo sempre que ele for desrespeitado. E hoje eu vim aqui falar sobre essas dúvidas mais recorrentes sobre a ação do PASEP. Muitas pessoas me perguntam, tanto pela internet quanto meus clientes aqui do escritório, se essa ação do PASEP vai virar ou não, se ele vai conseguir receber ou não. E como todo advogado, minha resposta é depende. Depende da sua ação, depende de quando que você entrou, se você tem o cálculo pericial e todo o conjunto probatório que vai estar ali relacionado no seu processo. Mas o objetivo desse vídeo, como eu vim falar para você, é a respeito da atualização jurisprudencial a respeito do PASEP. Então, como todos sabemos, no final de 2023, o STJ julgou a ação do PASEP. Julgou 3 pontos específicos que fazem parte ali do tema 1150. Primeiro ponto que o STJ definiu é que o Banco do Brasil ele deve ser réu nessa ação. Consequentemente, se o Banco do Brasil é réu nessa ação, essa ação vai tramitar na Justiça Comum Estadual e não mais na Justiça Federal, quando a gente acionava a União no lugar do Banco do Brasil. Então, o primeiro ponto que o STJ definiu, Banco do Brasil deve ser réu, então a ação vai tramitar na Justiça Estadual. Então vai ser no Tribunal de Justiça aí da sua região. Eu falo de Mato Grosso do Sul, então o tribunal competente vai ser Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, para aquelas pessoas que estão aqui no estado de Mato Grosso do Sul. Segundo ponto que o STJ definiu também é o prazo decenal. Então ele vai definir ali que você tem o prazo de 10 anos para entrar com essa ação. Mas, Leandro, 10 anos a partir de quando? Esse é exatamente o terceiro ponto que o STJ definiu. Esse prazo de 10 anos ele vai iniciar a contagem a partir da ciência inequívoca do servidor. Mas o que que é isso? A ciência inequívoca é aquele ponto, aquele prazo inicial de quando o servidor público tomou conhecimento do desfalque da sua conta do PASEP. Então, se você fez o saque no ano de 2015, por exemplo, você ainda pode entrar com a ação, porque de 2015 a 2025 é o prazo que você tem para ajuizar a sua reclamação e reivindicar que o saldo do PASEP seja corrigido de acordo com a lei. Ah, Leandro, mas eu só fiquei sabendo desse meu direito depois que eu assisti um vídeo na internet. Isso aí pode ser a ciência inequívoca? Poder pode, mas vou ser bem sincero com você. Eu acho que o juiz vai definir como prazo inicial um prazo em que você teve ciência por meio do documento. Isso normalmente é quando ou você se aposentou ou quando você fez o saque do PASEP. Se você falar, ah, não, eu só fiquei sabendo por meio de um vídeo na internet, vai ser muito difícil de você provar isso na justiça, porque não vai ter um documento que vai provar isso aí para o juiz. Mas, às vezes, o juiz vai se convencer que realmente você soube somente por meio de um vídeo específico e vai estipular como prazo inicial aquela data em que você falou que assistiu o vídeo. Eu acho que isso é muito difícil de acontecer, mas, como tudo eu falo, depende, eu não posso garantir que o juiz do seu caso vai julgar de acordo com o que eu acho que ele vai julgar, então é o que eu sempre digo. Não tem processo, não tem causa perdida e também não tem causa ganha. Então fica aí essa discricionariedade, essa subjetividade em cima do que você vai pedir ali no seu processo especificamente. Então eu vou colocar aqui no vídeo para vocês algumas telas que são as ementas de tribunais de justiça. A ementa basicamente é o resumo desse julgamento que foi decidido ali pelo Tribunal de Justiça daquela região. E o primeiro caso que eu vou pegar é do Tribunal de Justiça de Alagoas, que eu vou jogar aí na sua tela. Veja você que a publicação desse acórdão foi no dia 29 de janeiro de 2024, portanto, após o julgamento do STJ do tema 1150. Então, a decisão aqui do Tribunal de Alagoas já foi
utilizada aquele tema 1150 definido pelo STJ, conforme você vai ver ali. Né? Ação de indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência. A sentença do processo, que o tribunal está ali analisando, julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial. Então, o servidor público ajuizou a ação e teve os pedidos parcialmente procedentes. Mas o que foi julgado a favor e o que não foi julgado a favor desse servidor público? É o que a gente vai ver agora. Ação que versa sobre má gestão do Banco do Brasil na conta vinculada ao PASEP, apelação civil da instituição financeira. Então você veja que quem ajuizou esse recurso de apelação não foi o servidor, mas sim o Banco do Brasil. Ou seja, ele perdeu em primeira instância e aí ele recorreu para o Tribunal de Justiça de Alagoas. Então o Banco do Brasil é parte legítima para figurar no polo passivo da ação de indenização promovida por titular do depósito do PASEP. É aquilo que eu falei para você. O STJ já definiu que o Banco do Brasil é réu. Então, a partir daquele julgamento do STJ, essa discussão já não cabe mais nos tribunais de justiça aí do Brasil. Então, a partir desse momento que o STJ definiu que o Banco do Brasil é réu, isso aí é fato inconteste, você não vai ter problema para ajuizar a ação contra o Banco do Brasil. Então, tá lá. Quando se atribui à instituição financeira a falha da prestação de serviço de administração do fundo, entendimento vinculante firmado por quem? STJ, pelo julgamento referente ao tema 1150, como eu falei para vocês. Então, o juiz fixou ali honorários recursais, o recurso, então, do Banco do Brasil foi conhecido, ou seja, foi aceito pelo tribunal, porém, não teve provimento. Então, assim, é como se o recurso obedecesse os requisitos para ser julgado, e mais depois, quando ele foi julgado improcedente para o banco, e a decisão foi mantida para esse servidor público. Mas, Leandro, o que foi parcialmente procedente nesse pedido? Nesse caso, o que foi parcialmente procedente foi o seguinte: o dano material, aquele reajuste do saldo do PASEP, foi julgado procedente pelo Tribunal de Alagoas, porém, o dano moral foi julgado improcedente. Então, o Tribunal de Justiça de Alagoas, nesse caso, não vai ser isso para todos, ele entendeu que não há danos morais por conta dessa falha na prestação de serviço do Banco do Brasil. Beleza? Então é um caso onde o consumidor ganhou a ação, não vou falar consumidor porque não há relação de consumo, mas sim o servidor público ganhou essa ação, o Banco do Brasil apelou da decisão e perdeu o recurso, então essa sentença está mantida. Ah, Leandro, mas cabe ainda um recurso? Cabe, porém cabe um recurso a quem? Ao STJ, que já fez o julgamento do tema 1150. Então aqui praticamente nem vale a pena o Banco do Brasil recorrer, porque ele já sabe qual que é o entendimento atual do STJ, então provavelmente esse servidor vai conseguir receber essa diferença do saldo do PASEP nas suas contas. E aí vamos passar para o segundo caso, eu selecionei aqui já um julgado, né? Se a gente tinha um Tribunal de Justiça lá do Alagoas, agora a gente tem um julgamento do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Mesma coisa, apelação civil, responsabilidade civil, ação de indenização por danos materiais e morais de valores desfalcados em conta vinculada ao PASEP. Dano material caracterizado, ou seja, aquele saldo devedor que o servidor público quis o reajuste foi julgado procedente, tá? Então, correção monetária conforme a legislação, mais para frente eu vou explicar o que é essa legislação, e danos morais não configurados. Então, você note aí que há uma certa semelhança entre o julgamento do Tribunal de Justiça de Alagoas e o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, onde ambos os tribunais eles conferiram o direito do servidor público a atualizar o saldo do PASEP de acordo com a legislação, porém não reconheceu dano moral nesse caso. Então, o servidor público nesses dois casos não ganharam essa indenização por dano moral, porque os juízes entenderam que não há dano moral nesse tipo específico de conduta do Banco do Brasil, ou simplesmente o juiz entendeu que o servidor não provou que esse desfalque da conta do PASEP lhe ocasionou dano moral. Que o dano moral é aquela questão muito subjetiva, que depende muito da interpretação do juiz, então vai ficar ali a critério de cada julgamento estipular se houve ou não um dano moral caracterizado ali para essa pessoa que entrou com a ação. Então esse aqui é o resumo dessa ação, nem adianta ler muito, mas ele faz aqui referência no tópico 1 sobre o tema 1150 do STJ, onde o Banco do Brasil é parte legítima para figurar no polo passivo, ou seja, para ser réu, tá, na conta vinculada ao PASEP. E aí também ele fala desse segundo ponto, né, da prescrição, que é aquele prazo de 10 anos que eu falei para vocês, que também foi estabelecido pelo tema 1150. Então, para não perder mais tempo,
vamos para a parte da legislação que eu falei para você. A legislação que trata desse assunto é a Lei Complementar número 26 de 1975. E o que fala essa lei? É isso que eu coloquei aqui na tela para vocês. Artigo 3º fala que após a unificação determinada no artigo 1º, as contas individuais dos participantes do PASEP passarão a ser creditadas a pela correção monetária anual do saldo credor, obedecidos índices aplicáveis às obrigações reajustáveis do Tesouro Nacional, que é um índice específico chamado de ORTN, tá? Mais juros mínimos de 3% calculados anualmente sobre o saldo credor corrigido. Então esse é o ponto, essa é a legislação que define como que devem ser reajustadas os saldos do PASEP ali dentro do Banco do Brasil. E aí, pelo resultado líquido adicional das operações realizadas com recursos do PIS/PASEP, deduzidas as despesas administrativas e as provisões de reserva cuja constituição seja indispensável. Ah, Leandro, eu não entendi esse cálculo. Vou ser honesto com você, eu também não entendo muito de cálculo. Por isso que sempre quando a gente ajuiza uma ação referente ao PASEP, nós fazemos um cálculo pericial. Nós mandamos a legislação para um perito contábil fazer, levamos também o extrato do Banco do Brasil que esse servidor consegue para a gente, e aí, de posse desses documentos, o perito vai fazer o seu laudo pericial e vai falar assim: ah, o saldo do PASEP desse servidor que sacou, vamos dar como exemplo, R$ 2.000, na verdade deveria ser 16. Então a gente pega esse laudo pericial e fornece isso logo na petição inicial que a gente vai ajuizar ali para abrir o processo para esse servidor. Advogado normalmente não entende muito de cálculo, por isso que a gente faz esse envio do documento e pede esse laudo pericial contábil para um contador. Até mesmo porque, como nós não temos a expertise de cálculo, quando a gente junta no processo esse cálculo pericial feito pelo contador, esse documento vai ter muito mais credibilidade do que um simples cálculo que eu faça num site qualquer. Então, esse documento ele é um documento indispensável para ajuizar essa ação. Isso eu vou explicar adiante, comentando mais algumas jurisprudências que vai ser importante você ter ciência. Então vamos passar para a próxima jurisprudência, Tribunal de Justiça aqui do meu estado, Mato Grosso do Sul. O que ele falou? Também é uma apelação, ou seja, o servidor ganhou a ação, o banco recorreu. Tá? E qual que foi a ação? Uma ação de reparação de danos material e moral. E aqui você vai ver uma diferença. Servidor público aposentado, requerimento da complementação, atualização de numerário depositado em conta individual vinculada ao servidor relativo ao fundo PASEP. A sentença julgou o pedido procedente e o recurso da instituição financeira, ou seja, Banco do Brasil, prejudicial de mérito, prescrição quinquenal. Aí ele vai falar que o STJ já julgou e definiu que não é o prazo quinquenal, mas sim decenal, ou seja, de 10 anos. Então ele vê ali a prescrição não verificada, então o tribunal colocou essa prejudicial de mérito e a instituição financeira que na qualidade de gestora do fundo PASEP pode figurar no polo passivo, mais uma vez é aquela questão do Banco do Brasil poder ser réu da ação. E aqui eu destaco um ponto. Você veja aqui que no final dessa ementa, né, desse resumo da decisão, o tribunal ele fala que o autor não provou que o cálculo feito ali pelo Banco do Brasil estava errado. Então, provavelmente, essa foi uma ação onde o servidor público ele entrou com a ação, porém, ele não juntou esse cálculo contábil. Porque quando eu entro com uma ação, eu falo para o juiz, olha, o meu cliente ele tem direito aos R$ 16.000 ao invés dos 2.000 que ele recebeu. E para isso eu tenho que provar, porque no direito quem alega, quem fala, quem pede, tem que provar. Então a gente fala que quem alega prova, então a gente tem que juntar no processo os documentos que comprovam que a gente tem razão no nosso pedido. E provavelmente esse não foi o caso desse processo, onde o juiz ali, o tribunal, falou que a parte autora não provou que houve esse desfalque, que não houve a atualização de modo incorreto feito pelo Banco do Brasil. Isso vai me levar à próxima jurisprudência, também aqui do meu estado, de Mato Grosso do Sul, para falar o quê? Que o ônus da prova, né, o dever de provar isso é do autor, portanto, do servidor público, porque nesse caso não há a questão da utilização do CDC nesse processo, ou seja, não há a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. E não aplicando o Código de Defesa do Consumidor, porque nesse caso não é uma relação entre fornecedor e consumidor, mas sim
do Banco do Brasil, que faz ali o papel do órgão público de administração do PASEP, então não se aplica o Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor tem um princípio, tem um direito do consumidor que ele é muito importante nos processos, que é o princípio da inversão do ônus da prova. Então, diferente do que eu te falei, de que quem alega prova, no Código de Defesa do Consumidor, quando a gente entra com um pedido onde se aplica esse código, diferente da prática habitual no direito, não. Aí a inversão, ou seja, o consumidor não precisa provar que o pedido dele tem fundamento, mas sim a outra parte. Por quê? Porque o consumidor é a parte mais vulnerável dessa relação de consumo. Então é muito mais fácil o banco, o fornecedor, uma instituição, uma empresa, falar que o consumidor pediu não tem procedência por causa desses documentos, onde normalmente o fornecedor vai ter esses documentos, do que nesse caso onde o próprio autor ele vai ter o ônus, vai ter o dever de provar os seus pedidos. Então, por isso que eu sempre digo, não entre com uma ação sem um cálculo contábil, ainda que feito pelo seu advogado, por meio de algum site especializado, porque você não vai conseguir nem suscitar uma perícia judicial. Porque se você tem o seu cálculo e o Banco do Brasil discorda, o juiz ele é como nós, como advogados, que também não tem expertise em cálculo. Então o que ele vai fazer? Ele vai nomear um perito de confiança dele para entrar com para fazer esse trabalho de cálculo, e aí ele vai falar para o juiz, falar, ó, realmente, quem tem razão em relação aos cálculos é o servidor, ou não, é o Banco do Brasil, ou até mesmo uma terceira opção. Nenhum nem outro, está no meio termo. Então, o Banco do Brasil fala que o correto é 2, eu falo que é 16, o perito vai lá e fala que é 8. E normalmente, quando o perito ele aponta um resultado, dificilmente a sentença não vai seguir o que o perito, ou seja, o que o expert ali determinou sobre aquele assunto, tá? Então, muito importante você ajuizar a ação somente quando você tiver ou um laudo pericial ou um cálculo contábil provando que seu pedido deve ser procedente. E aí, só a título de ilustração, eu trouxe aqui o quinto e último julgado também do Tribunal de Justiça da minha região, só para te mostrar o seguinte. Veja aqui, apelação civil, ação de indenização por danos morais e materiais, PASEP. Danos morais, má gestão comprovada, falha na prestação de serviço configurada. O Banco do Brasil realmente administrou errado aquele fundo e isso fez com que o servidor público perdesse dinheiro. Então, o que ele falou aqui logo adiante? Dano moral in re ipsa, ou seja, dano moral presumido. Diferente do Tribunal de Justiça de Alagoas e diferente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, aqui nesse julgamento específico, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul entendeu que quando há esse desfalque nas contas do PASEP feitas pelo Banco do Brasil, o dano moral ele é presumido. Então, o consumidor, na verdade, o servidor, ele nem sequer precisa provar que ele teve ali um dano moral, que é um dano difícil de ser provado, porque é algo muito subjetivo. Então, aqui, a título de ilustração, o Tribunal de Justiça aqui de Mato Grosso do Sul julgou também procedente, além da atualização do saldo do PASEP, também julgou procedente esse pedido de dano moral. Uma indenização aí de R$ 5.000, que para o nosso tribunal é meio que uma média, porém, em outros tribunais eu sei que eles aplicam muito mais. Não em relação à questão do PASEP, mas o que eu quis trazer aqui com esse último julgado é mostrar para você que realmente vai ter gente que vai ganhar tudo, vai ganhar o dano material e o dano moral, porém vai ter gente que vai perder tudo e vai ter gente que vai ganhar o parcialmente procedente. E isso responde a maioria das perguntas que eu recebo aqui, que é a pessoa fala, ah, mas fulano ganhou, fulano não vai ganhar. O que eu quero mostrar para você é a realidade hoje dos tribunais, então essa é a realidade. Tem gente que ganha, tem gente que perde, tem gente que só ganha o dano material, tem gente que ganha o dano material e o dano moral, mas tudo vai depender do julgamento do seu processo, das provas que você levar, do entendimento do juiz sobre o caso e principalmente de como que você vai passar isso para o juiz e ele se convencer que deve ou não te dar esse direito. Então eu creio que aqui eu tenha passado o cenário geral de como estão as jurisprudências hoje. Você não tem uma posição fixa dos tribunais, mas existe aí essa discricionariedade. Mas sim, tem gente ganhando a ação do PASEP, mas também tem gente perdendo. Então essa que é a verdade. Eu não posso garantir que você vai ganhar, nem que você vai perder essa ação.
você tem que estar ciente dos riscos envolvidos, você tem que saber o que você tem a ganhar, que você vai ver ali com o cálculo pericial, e também o que você pode perder, que é questão de custa processual, honorário sucumbencial do advogado do Banco do Brasil. Então, esses são os riscos da ação. Creio que eu tenha conseguido trazer aqui um cenário atual disso aí para você, que facilite você tomar a decisão se você entra ou não com essa ação do PASEP. Beleza? Se você ainda não é inscrito aqui no canal, eu peço para que você se inscreva, curta esse vídeo e compartilhe com quem é servidor público, seja na ativa ou aposentado, porque esse vídeo pode ser útil para ele tomar essa decisão referente à ação do PASEP. E eu vou colocar aqui na descrição desse vídeo as outras redes sociais por meio das quais você pode me encontrar, conversar comigo, até mesmo sugerir novos temas para eu trazer aqui para você. E eu vou fazer um convite. Eu vou deixar aqui abaixo também o link do nosso canal do WhatsApp. O canal do WhatsApp é onde nós colocamos todas as notícias, todos os conteúdos produzidos pelo nosso escritório, para que você possa ali ter ciência deles e, lógico, como eu falei no começo do vídeo, exercer o seu direito sempre que ele for desrespeitado. Então eu conto com a sua ajuda para divulgar esse conteúdo, para que mais pessoas possam saber do seu direito e, sabendo do seu direito, possa exercê-lo, tá bom? Conto com o seu apoio. Grande abraço.